E agora vamos falar de um caso de delinquência impressionante aqui dentro do Brasil, vai. Uma pesquisa iniciada pelo Conselho Federal de Medicina para avaliar a opinião dos médicos brasileiros sobre a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 em crianças de 6 meses a 4 anos e 11 meses de idade tem gerado uma série de repercussões negativas na comunidade científica. Nesse questionário, o órgão pergunta se a aplicação do imunizante deveria ser obrigatória e se o profissional já atendeu crianças com diagnóstico ou complicações decorrentes da doença. O texto ainda questiona se os pais e responsáveis têm o direito de não optar pela imunização das crianças. É inacreditável. O mesmo Conselho Federal de Medicina, que foi hesitante em relação à vacina, que não condenou o uso da cloroquina, que endossou na prática o discurso negacionista do Bolsonaro, fazer esse questionário delinquente que eu desmontei hoje. E parabéns a todos aqueles que investiram na vacina, sim, e aqui, inclusive, ao ex-governador João Dória. Aliás, 3 anos hoje, me lembra Jeffs Carvalho, meu querido amigo, que está convalescendo, está indo muito bem, um beijo para ele, que se aplicou a primeira vacina contra a Covid no Brasil, na enfermeira Mônica Calazans. Com quem a gente conversou hoje cedo aqui na Band News FM, a gente conversou com ela e lembrou desse momento. Olha, 3 anos hoje. E aí, tem lá a pergunta, 561 mil médicos, você já atendeu crianças com idade de 6 meses a 4 anos? Bom, até aí, 4 anos e 11 meses? Atende ou já atendeu crianças com idade de 6 meses a 4 anos e 11 meses, com diagnóstico de Covid-19 e com complicações decorrentes da Covid? Para que essa pergunta? Ela serve para quê? Para começo de conversa? Nem tem peso estatístico. Não, ela não é uma pesquisa, é uma enquete, porque ela não tem critério científico. Primeiro, alguns médicos só vão responder. 2, isso só diz respeito a crianças que foram médicos. E outra, ainda que o número não seja tão grande, mas a vacina é preventiva. Aí, a aplicação de vacina nas crianças dessa idade deve ser obrigatória? Não cabe julgar. Tem decisão do Supremo, cara. Tem decisão do Supremo a respeito. Tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso não é uma questão de gosto. É uma questão de lei. Já tem a decisão do Supremo. É constitucional a obrigatoriedade da vacina, desde que tenha sido incluído no Programa Nacional de Imunização, e foi, tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei, seja objeto de determinação da União, Estados e Municípios, com base em consenso médico. Em tais casos não se caracteriza a violação. Agora, a pior é a quarta pergunta. A quarta questão. Diz assim, parte do pressuposto, após devidamente esclarecido pelo médico dos riscos da vacina e dos benefícios, os pais têm o direito de não optar? Não, eles não têm o direito de quais riscos vocês estão falando? Quais riscos? Qual é o protocolo? O Conselho Federal de Medicina é uma autarquia profissional que exerce poder por delegação de Estado. Tem funções, inclusive, que dizem respeito à profissão, que viram imposições e, portanto, tem de ser investigado pelo Ministério Público Federal. Imediatamente. Negacionismo. Negacionismo no ambiente do próprio Conselho Federal de Medicina. Não por acaso desancar o Conselho Federal de Medicina a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Pediatria e também uma outra associação aqui, cadê? Sociedade Brasileira de Imunizações. Mas isso contraria o Código de Ética da Medicina. A propósito,
Sabe qual é a função do Conselho Federal de Medicina? Promover o bem-estar da sociedade, disciplinando o exercício da medicina por meio de sua normatização, fiscalização, orientação, formação, valorização profissional e organização. Pergunta o Ministério Público. A autarquia profissional, o Conselho Federal de Medicina, está fazendo isso? Viola o artigo 20 do Código de Ética Médica. Está lá, que é vedado ao profissional permitir que interesses pecuniários, políticos, religiosos ou de qualquer outra ordem do seu empregador superior hierárquico ou do financiador público ou privado da assistência à saúde interfiram na escolha dos melhores meios de prevenção. E aí eles vieram dando uma de soninha toda pura, dizendo, ai, a gente só está na verdade fazendo uma pergunta. Não é pesquisa, é enquete, michuruca, vagabunda, de perfil negacionista. Na primeira semana epidemiológica do Brasil, já agora, 2024, morreram 101 pessoas. Mais de 39 mil contaminados. Ainda é um problema de saúde. Morreram mais de 700 mil pessoas. Tenham vergonha nessa cara. Médicos. Bom, quando o Milei vai ao Fórum de Davos e diz essas barbaridades, que não tem diferença social-democracia, comunismo e nazismo, e as pessoas ouvem, e há delinquentes aqui no Brasil que aplaudem, é claro que a gente tende quase a achar normal que médicos endossem esta patuscada. É uma vergonha. É preciso que o Ministério Público Federal entre na parada. O Conselho Federal de Medicina é uma autarquia profissional que exerce poder regulador sobre uma atividade que diz respeito à saúde do conjunto dos brasileiros. É apenas inaceitável que tenhamos isso. Fica com a gente que tem muita coisa ainda. O É da Coisa. Tá rolando o Festival Atacadão e Nestlé e as ofertas estão imperdíveis. Tem os melhores produtos Nestlé, como chocolates Kit Kat e Garoto, biscoitos Passatempo e Negresco, achocolatado em pó Nescau, bebidas Fest, cereais Snow e muito mais. Aproveite para abastecer o estoque ou fazer a alegria da família. Tudo com a qualidade Nestlé e lucrar ainda mais. Festival Atacadão e Nestlé é variedade e economia que dá gosto. Atacadão, lugar de comprar barato. Você que sonha em estudar medicina, chegou a sua hora. Vestibular MED 2024 com inscrições abertas. Escolha uma das melhores universidades de medicina do Brasil com parceria com a Mark Institute dos Estados Unidos e nota máxima no MEC. Escolha o melhor para você. Acesse cursodemedicina.com.br e faça agora a sua inscrição e venha para a medicina. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor. Italac. No Brasil inteiro tem. Lá em casa tem Italac. O É da Coisa. Vamos falar mais um pouquinho de vacina, agora da vacina da dengue. E desfazer uma delinquência que começou a circular, comprovadamente mentirosa. Sim, não, aqui meu filho é o seguinte, ou é fato ou não é. Entende? O que nós temos aí sobre a vacina da dengue? Vai.
A ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou nesta quarta que ainda é necessário aumentar a produção da vacina contra a dengue para expandir as faixas etárias que receberão o imunizante. Atualmente, o Ministério tem 5 milhões de doses, o que permitiria a imunização de 2,5 milhões de pessoas. Isso representa 1,1% da população nacional. O número não cobre todas as pessoas na faixa etária priorizada de 6 a 16 anos, que somam 30,5 milhões no país. O Ministério da Saúde declarou que tem a previsão de imunizar uma parcela do grupo de crianças e adolescentes. Em conversa com jornalistas após participar do Fórum Econômico Mundial em Davos, Nízia esclareceu mais detalhes sobre a campanha de vacinação. Ela disse: ainda não está fechado como vai ser a vacinação. Depende da faixa etária, mas também do estado ou município mais afetado. Nós vamos estar olhando faixa etária, disponibilidade de vacinas, porque são precisas 10 milhões de doses, mais ou menos, para vacinar essa população. Fecha aspas. A imunização deve começar no mês que vem, mas a data específica não foi definida. Eu não sei se ela falou são precisas, mas esse uso do preciso não cabe, né? São necessárias 10 milhões de doses, ainda que ela tenha falado assim, eu notei agora, evidentemente. Olha aqui. Evidentemente não tem vacina para todo mundo, e eu vou remeter a vocês a um texto, mas o Marcelo Queiroga, o solerte ex-ministro da Saúde de Jair Bolsonaro, que condescendeu com todas as barbaridades do seu chefe a respeito, né? Deu uma declaração à Folha, disse: as vacinas contra a dengue foram aprovadas pela Anvisa no Brasil desde março de 2023 e foram esnobadas pelo governo federal. Optou-se por aguardar uma vacina nacional ainda sem previsão de registro no país, ou seja, negligenciou-se um problema que já se apresentava grave. Isso apenas é mentira. Tem toda uma sequência de datas, não houve negligência nenhuma. Um serviço de checagem, a da FP, demonstra passo a passo, isso é mentira. Tem meme circulando por aí, segundo o qual o governo brasileiro, o governo Lula, teria negligenciado a compra da vacina de dengue. Não negligenciou, simplesmente não tem as vacinas disponíveis ainda na quantidade necessária. E houve o tempo necessário de aprovação da vacina também, que, aliás, sim, precisa ser cumprido. E nunca ninguém disse o contrário. Então, é muito impressionante que um sujeito que condescendeu com a apologia da cloroquina, que condescendeu com os ataques do Bolsonaro ao necessário distanciamento social, que fez política lastimável em relação a uma doença que estava matando milhares de brasileiros, vem agora, transformado que foi em político, atacar um governo que está fazendo na área de vacinação a coisa certa. É mentira. Vejam lá. Vocês encontram no meu Twitter o link, né, para verificação longa, para e passo. Isso que ele está dizendo é mentira. É isso aí.